Em 7 de março de 2025, às 18h08, a instituição correcional de Broad River, em Colômbia, Carolina do Sul, foi o epicentro de um evento que não apenas capturou a atenção da nação, mas também reabriu feridas profundas no debate sobre a pena de morte. A data e hora exatas daquele entardecer de inverno ficarão gravadas na memória, não apenas pela solenidade inerente a uma execução, mas pela peculiaridade de seu método. Brad Sigmon, de 67 anos, um homem cujo nome ecoaria nas manchetes muito depois de sua morte, não foi executado por injeção letal, o método predominante nos Estados Unidos, nem tampouco por cadeira elétrica, uma opção que, embora mais arcaica, ainda é usada em alguns estados. Ele foi fuzilado. Sim, fuzilado. Por um pelotão de 3 oficiais estaduais cujas identidades permaneceram anônimas, dentro de uma câmara reformada para esse propósito específico. A imagem de um homem diante de um pelotão, mais própria de um cenário de guerra ou de um passado remoto, materializou-se no coração de um Estado americano em pleno século XXI. Foi a primeira execução por fuzilamento nos Estados Unidos em 15 anos. Um lapso de tempo que parecia ter banido o método para o esquecimento, e apenas a quarta desde 1976, quando a Suprema Corte restaurou a pena de morte. Isso tornou o caso de Sigmon uma anomalia. Um ponto de inflexão que obrigou a uma revisão das práticas punitivas. Mas por que um método considerado obsoleto voltou a ser usado? Teria sido uma decisão pragmática diante da escassez de fármacos para a injeção letal, uma forma de assegurar a justiça diante dos atrasos, ou algo mais? Teria sido um ato simbólico, uma declaração por parte do Estado? E o mais importante, o que nos disse aquele disparo conjunto sobre justiça e sofrimento na América moderna? A escolha de Sigmon não foi aleatória. Foi uma declaração, uma última e desesperada forma de controle numa vida definida pela perda dele. Este não é um roteiro sobre apenas mais um assassino, embora seus crimes tenham sido, sem dúvida, brutais e devastadores para as vítimas. É a história de um homem que, em seus últimos desejos, escolheu morrer de uma forma incomum para chamar a atenção para o sistema que o levou até ali. Um sistema que, para ele, era tão falho quanto as decisões que marcaram sua própria vida. Prepare-se para uma imersão no sombrio cruzamento entre lei, escolha pessoal e a brutalidade de um final pré-determinado. Para compreender a gravidade do fim de Brad Sigmon, é crucial entender o caminho de violência pessoal que o levou à prisão e, finalmente, ao pelotão de fuzilamento. Brad Keith Sigmon nasceu em 12 de novembro de 1957 na Carolina do Sul, um estado que, sem saber, selaria seu destino. Sua vida, como a de muitos, foi marcada por complexidades, mas em 2001, uma ruptura traumática com sua ex-namorada, Rebecca, desencadearia uma espiral de violência que culminaria em um duplo homicídio. Emoções não gerenciadas, ressentimento e uma possível desesperança o levaram a um ponto sem retorno. Em 17 de abril de 2001, Sigmon invadiu a casa de seus sogros, David e Gladys Lark, no que o julgamento descreveria como um ato de fúria descontrolada. Ele os atacou com um taco de beisebol, golpeando-os impiedosamente, com uma crueldade que deixou os investigadores consternados. Os relatos do julgamento, citados por veículos como o New York Post e o International Business Times UK, detalham que cada uma das vítimas recebeu pelo menos 9 golpes brutais. A violência do ataque foi tão extrema que os Lark sofreram ferimentos catastróficos, resultando em suas mortes. Foi um crime de brutalidade íntima e pessoal, um ato que deixou claro o nível de ódio que Sigmon carregava. Após o ataque brutal aos Lark, a escalada da violência de Sigmon não parou. Ele levou sua ex-namorada, Rebecca, como refém em seu próprio carro. A situação era tensa, volátil, com a vida de Rebecca por um fio. No entanto, em um ato de coragem e com uma pitada de sorte que desafiou as probabilidades, ela conseguiu fugir e sobreviveu à terrível experiência. Seu testemunho seria fundamental no processo judicial subsequente, a voz de uma vítima que escapou do inferno. Sigmon, agora fugitivo, foi capturado 10 dias depois em um acampamento remoto no Tennessee. Sua fuga não durou muito, e com sua prisão começou o longo e tortuoso processo legal. Em 2002, menos de um ano após os assassinatos, ele foi condenado por duplo homicídio e sequestro. O veredicto foi rápido e contundente, refletindo a esmagadora evidência da brutalidade de seus crimes.
recebeu 2 sentenças de morte pelos assassinatos de David e Gladys Lark, além de uma sentença de 30 anos pelo sequestro de Rebecca. Passou 23 anos no corredor da morte, um período de encarceramento e espera que o transformaria. Durante essas mais de 2 décadas, seu refúgio, segundo relatos de seus últimos anos, foi o arrependimento e a fé, buscando alguma forma de redenção ou paz à sombra de seu destino iminente. Mas, como veremos, o arrependimento não seria suficiente para mudar o curso da justiça. O sistema da pena de morte nos Estados Unidos, com sua intrincada dança entre a lei, a ética e a ciência, tem enfrentado sérios desafios nas últimas décadas, e o caso de Brad Sigmon tornou-se um exemplo dramático de como essas dificuldades podem forçar regressões a métodos considerados arcaicos. Até pouco tempo atrás, a Carolina do Sul aplicava a pena capital exclusivamente por injeção letal, um método que se popularizou no final do século XX por sua suposta humanidade e eficácia. No entanto, a ironia é que essa mesma busca por uma execução sem sofrimento levou a um beco sem saída. A escassez de fármacos, especificamente o pentobarbital e o tiopental sódico, componentes-chave do coquetel letal, devido à recusa das companhias farmacêuticas em vendê-los para execuções por motivos éticos, dificultou e quase paralisou as execuções em estados como a Carolina do Sul. Essa escassez criou um dilema para os estados que ainda desejavam aplicar a pena de morte. Em 2021, o estado da Carolina do Sul, frustrado com os atrasos e as batalhas judiciais decorrentes da falta dos medicamentos, aprovou uma lei que reintroduziu a cadeira elétrica e o pelotão de fuzilamento como métodos alternativos de execução. Essa decisão, longe de representar um avanço, foi vista por muitos como uma regressão a um passado mais brutal. A lei foi concebida para garantir que as sentenças de morte pudessem ser executadas, oferecendo opções no caso de a injeção letal não estar disponível. Em uma reviravolta macabra, a escolha do método recairia sobre o condenado se ambas as opções, injeção letal e o outro método, estivessem disponíveis. Caso contrário, a cadeira elétrica seria usada por padrão. Foi nesse contexto legal e logístico que Brad Sigmon fez sua escolha. Temendo a tortura da cadeira elétrica, que ele descrevia com o arrepiante medo de ser cozinhado vivo, "Cook me alive", e as agonias da injeção letal, que para ele significavam afogar-se, "drown me", Sigmon optou pelo pelotão de fuzilamento. Ele sabia que seria visceral, brutal, visualmente impactante, mas, crucialmente, a pesquisa que havia feito sugeria que seria praticamente instantâneo. Para Sigmon, o pelotão representava o mal menor, o caminho mais rápido e menos doloroso rumo à morte, uma última forma de controle sobre um processo que o havia despido de tudo. Sua escolha, longe de ser um capricho, refletia o medo dos condenados diante de um fim prolongado e agonizante, e, ao mesmo tempo, forçou o Estado a ressuscitar um método que poucos acreditavam ver novamente em ação. Essa decisão, portanto, não apenas selou o destino de Sigmon, mas também desenterrou um debate adormecido sobre a crueldade inerente a cada método de execução. A preparação para a execução. Os últimos dias de Brad Sigmon estiveram envolvidos em um ambiente de sobriedade e uma eficiência macabra, enquanto a máquina do estado da Carolina do Sul se preparava para um evento histórico e sombrio. Em 5 de março de 2025, o relógio marcava as últimas 48 horas de vida de Brad Sigmon, no corredor da morte da instituição correcional de Broad River. Em sua cela, um espaço reduzido que fora seu mundo por mais de 2 décadas, Sigmon se dedicou a uma das últimas tarefas que lhe restavam: escrever. Escreveu várias cartas, um legado final de pensamentos e despedidas. Uma para sua filha, a mais íntima e pessoal. Outra para seu pastor, reflexo da fé que havia encontrado no cárcere. E outra, a mais polêmica e simbólica, ao governador do estado. Nessa carta ao governador, Sigmon não pediu clemência nem um indulto de última hora. Sua mensagem foi audaz, desafiadora em sua simplicidade. Não peço misericórdia, peço coerência. Se vão me matar, façam como eu escolho. E ele escolheu. Pediu morrer por fuzilamento. Essa decisão, longe de ser um ato impulsivo ou uma provocação vazia, foi o resultado de uma deliberação cuidadosa. Segundo seu advogado, Sigmon passara anos estudando cada método de execução, consumido pelo temor, como outros prisioneiros antes dele,
das consequências físicas da injeção letal, como o sufocamento interno ou uma morte prolongada, e dos horrores térmicos da cadeira elétrica, que muitos descreviam como uma tortura lenta. Para ele, o pelotão oferecia uma certeza brutal: a morte seria rápida. Com a escolha do método confirmada, a prisão se mobilizou para a preparação final. As testemunhas cuidadosamente selecionadas pelo Estado e pela defesa foram convocadas para presenciar o evento. O pelotão de 3 oficiais estaduais foi designado, suas identidades protegidas para evitar represálias ou assédio. A sala, uma câmara especialmente readaptada dentro da prisão para esse tipo de execução, foi revisada até o último detalhe. Não se podia permitir nenhum erro. Era um espaço despido, frio, projetado para um único propósito: a morte. Uma parede de tijolos com um X preto pintado com precisão cirúrgica marcava o ponto exato onde Sigmund deveria se posicionar, o alvo para os atiradores. À sua frente, a pouco mais de 4 metros, os 3 oficiais anônimos aguardavam com rifles de ferrolho, a arma escolhida para a tarefa. Para mitigar a culpa individual e garantir que nenhum atirador soubesse com certeza se sua bala foi letal, foi determinado que um deles usaria uma bala de festim, uma carga inerte que não causaria dano real. Tudo estava pronto. A cena estava preparada, não para um julgamento, mas para um ato de retribuição final. A tensão era palpável. No dia 7 de março de 2025, às 18 horas, Brad Sigmund foi escoltado de sua cela, dando seus últimos passos em liberdade dentro dos limites da prisão. Vestia um uniforme branco, liso, sem marcas, um contraste sombrio com o destino que o aguardava. Suas mãos estavam atadas à frente, uma pequena concessão de dignidade ou, talvez, uma precaução desnecessária. Caminhou com firmeza, uma compostura surpreendente para alguém prestes a enfrentar a morte. Alguns relatos de testemunhas, incluindo reportagens da AP News, indicam que ele sorria levemente. Não com orgulho nem com sarcasmo, mas com uma estranha mistura de resignação e, talvez para ele, a sensação de finalmente estar no controle de algo, de ter tomado a última decisão que lhe foi permitida. Ofereceram-lhe um capuz, uma cortesia comum nas execuções para preservar a identidade do condenado, e talvez evitar o contato visual com o algoz ou os testemunhas. Ele recusou. Queria olhar nos olhos do seu destino, um ato final de desafio ou de aceitação. Sua escolha de morrer por pelotão já era uma declaração, e a recusa do capuz era uma extensão dessa mesma vontade de confronto. Foi amarrado a uma cadeira metálica, um dispositivo projetado para mantê-lo imóvel durante o impacto. Sobre seu coração, o ponto vital, foi colocado um círculo branco, uma mira para facilitar o disparo e garantir uma morte rápida e certeira. À sua direita, o capelão murmurava uma oração, oferecendo um último consolo espiritual em um momento de crua realidade. À sua esquerda, o médico aguardava com um estetoscópio, pronto para confirmar a morte, para certificar o momento em que a vida de Sigmund se extinguiria. A solenidade do momento era inescapável, até mesmo para os mais céticos. Na sala contígua, separada por um painel mas conectada pela finalidade do ato, os atiradores anônimos receberam a ordem. Um silêncio tenso tomou conta do ambiente antes da voz de comando. Apontar! Fogo! 3 disparos ecoaram, rasgando o ar. A sincronização, o eco dos rifles. Talvez era de festim, cumprindo a tradição de diluir a responsabilidade individual. Mas 2, sem sombra de dúvida, acertaram o alvo, perfurando o círculo branco no peito de Sigmund. O corpo de Sigmund se sacudiu levemente, uma reação quase imperceptível. O sangue quente e vermelho escorreu por seu peito, uma mancha que crescia sobre o uniforme branco. E em segundos, tudo terminou. A vida se extinguiu. O último suspiro escapou. Hora oficial da morte, 18 horas e 8 minutos. Um final brutal, mas para Sigmund, possivelmente, o fim limpo que ele havia buscado. Em um momento carregado de uma imensa tensão, minutos antes do pelotão atirar, Brad Sigmund pediu para falar. Sua voz, que poderia ter estado trêmula de medo ou arrependimento, foi clara e firme, segundo relatos de testemunhas. Sua mensagem, surpreendente por seu conteúdo e implicação,
não foi um apelo por sua vida, nem uma última declaração de inocência, mas um pedido poderoso que transcendeu seu próprio destino. A todos os cristãos, por favor, façam o possível para abolir isso, não por mim, pelos que virão. A morte não deve ser o último ato de um sistema falho. Essas palavras, citadas por publicações como a People, ressoaram na Câmara de Execução e posteriormente na mídia de todo o país. Foi um apelo que, vindo de um homem condenado à morte, adquiriu um peso moral inesperado. Não buscava compaixão para si, mas para aqueles que, no futuro, poderiam enfrentar o mesmo destino. Foi um chamado à ação contra a pena de morte, um ato de consciência no limiar da morte. Ele não chorou, não gritou, não demonstrou o desespero que muitos esperariam de alguém em sua situação. Apenas pediu orações por si mesmo e, com uma humildade que surpreendeu alguns, pediu paz para as famílias de suas vítimas, David e Gladys Lark. Esse gesto, ainda que tardio, foi um reconhecimento da imensa dor que havia causado. Me arrependo. Tenho me arrependido há 23 anos. Isso não é suficiente, mas é tudo o que tenho a oferecer. Com essas palavras, Sigmund articulou o peso de seus crimes. Um arrependimento que, segundo ele, o acompanhava durante mais de 2 décadas de encarceramento. Era uma admissão de culpa, mas também uma expressão da inutilidade desse sentimento diante da sentença que lhe fora imposta. Para alguns, foram palavras vazias, a última estratégia de um homem desesperado para limpar sua imagem. Acreditavam que seu arrependimento, por mais sincero que parecesse, não poderia apagar o horror de seus crimes. Para outros, no entanto, suas palavras foram o eco de um homem que havia aprendido, talvez tarde demais, o que era viver com o peso de seus atos. Foi o lamento de uma consciência que, embora tardia, havia despertado. Suas últimas palavras não foram uma despedida pessoal, mas uma mensagem pública, um apelo para que sua morte, por mais brutal que tenha sido, servisse para um propósito maior: a abolição da pena capital, um sistema que ele, de sua cela, percebia como fundamentalmente falho. Sua mensagem, que ressoa com força, nos obriga a considerar não apenas a retribuição, mas também o propósito moral e ético da pena de morte em uma sociedade moderna. A execução por pelotão de Brad Sigmund reabriu, com uma força inesperada, o debate nacional sobre a pena de morte. Um debate que nunca cessa totalmente, mas que esse evento catapultou novamente ao centro da conversa pública. A pergunta central pairava sobre a nação. Esse método é mais humano do que a injeção letal, que frequentemente apresenta falhas e agonias prolongadas. É uma alternativa legítima que permite ao Estado cumprir suas sentenças ou uma regressão medieval, um retrocesso na civilização? Organizações de direitos humanos, historicamente contrárias à pena de morte em todas as suas formas, condenaram o ato com veemência. A ACLU, União Americana pelas Liberdades Civis, e a Anistia Internacional classificaram a execução como um espetáculo de violência institucionalizada. Argumentaram que, independentemente do método, a pena de morte em si já é uma violação dos direitos humanos, e que a escolha de um pelotão de fuzilamento apenas acentuava a barbárie. Para elas, era uma demonstração da disposição do Estado em recorrer a métodos mais primitivos quando os mais civilizados falham, o que revelava a verdadeira natureza da pena capital. Mas o governador da Carolina do Sul e outros defensores da pena de morte defenderam firmemente a medida. Seu argumento era simples e direto: o povo exige justiça, e se a lei permite, nós a cumpriremos. Essa postura reflete a crença de que a pena capital é uma forma necessária de retribuição por crimes atrozes e que o Estado tem a obrigação de aplicá-la. Para eles, a escolha do método é secundária diante da necessidade de cumprir a vontade popular e assegurar que a justiça seja aplicada, independentemente dos desafios logísticos. No entanto, veículos da imprensa internacional não hesitaram em classificá-la como uma execução com sabor de castigo público. Essa crítica não era dirigida ao voyeurismo, mas à implicação moral e simbólica. Disparar deliberadamente contra um homem, de forma pública e premeditada, diante de testemunhas em pleno século XXI, quando a sociedade se orgulha de seu progresso civilizatório.
A imagem evocava execuções históricas e recordava práticas que a maioria das nações desenvolvidas já abandonou. A controvérsia em torno da execução de Sigmund não era apenas sobre sua legalidade, mas sobre sua aceitabilidade moral. Se refletia os valores de uma sociedade que se orgulha de ser justa e humana. O debate permaneceu aberto, ecoando muito tempo depois que o corpo de Sigmund foi retirado da Câmara. Um lembrete de que a pena de morte continua a ser uma das questões mais divisivas e moralmente complexas do nosso tempo. Brad Sigmund será lembrado não apenas pelo crime que cometeu, um ato de violência brutal que tirou 2 vidas inocentes e deixou uma família devastada, mas também, e talvez de maneira mais significativa, pela forma como escolheu morrer. Sua execução não foi silenciosa, não desapareceu no anonimato de um procedimento padrão. Foi uma mensagem, um eco póstumo de sua vontade de desafiar, de protestar de alguma forma contra o mesmo sistema que o condenou. Foi, de certo modo, um ato de protesto involuntário contra a possibilidade de agonizar por um método que ele considerava desumano, como a injeção letal ou a cadeira elétrica. Sua escolha pelo pelotão, com toda sua crueza, tornou-se uma declaração. Seu advogado, que o acompanhou até o fim, resumiu esse legado de forma eloquente. Declarou: Brad não pediu piedade. Pediu um tiro certeiro. E isso diz muito sobre o tipo de sistema que construímos. Essa frase é um lembrete arrepiante de que, no desespero por uma morte rápida, um condenado pode preferir a violência explícita de um pelotão à incerteza e ao sofrimento potencial de métodos supostamente mais humanos. A escolha de Sigmund expôs uma falha na percepção de humanidade da pena capital, forçando a sociedade a confrontar a brutalidade inerente a qualquer forma de execução. O caso de Brad Sigmund será analisado por anos. Fará parte das discussões jurídicas sobre métodos de execução, servindo como precedente e exemplo vívido das alternativas que os estados podem adotar. Além disso, alimentará o debate moral sobre a natureza da punição, questionando se a retribuição deve se sobrepor à dignidade ou ao sofrimento do condenado. E, é claro, reacenderá as conversas sobre a humanidade de quem decide sobre a vida e a morte, e as implicações psicológicas tanto para os algozes quanto para a sociedade que os autoriza. Porque, no fim, Sigmund não morreu em uma cela solitária, consumido pelo esquecimento, nem com uma agulha no braço, em um ato que pretendia a asepsia de uma morte médica. Morreu encarando seu destino, olhando para o cano do fuzil, sem fechar os olhos. Esse ato final, de confronto direto com a morte, o transformou em uma figura simbólica, um eco da brutalidade que às vezes se esconde por trás da fachada da justiça. Sua escolha, por mais incômoda que seja, garantiu que sua morte não passasse despercebida no grande tecido do debate sobre a pena de morte. É fundamental reiterar que esta análise não busca justificar as ações de Brad Sigmund. Seu crime foi atroz, um ato de violência que tirou a vida de 2 pessoas inocentes e deixou uma família destroçada pela dor e pela tragédia da perda. As vidas de David e Gladys Lark foram brutalmente ceifadas, e o sofrimento de Rebecca, sua ex-namorada, é um testemunho duradouro da violência de Sigmund. Mas sua execução com rifles e pólvora não pode ser compreendida apenas como a aplicação da justiça. Foi uma declaração, um evento que transcende o campo estritamente legal e adentra o terreno do simbólico e do moral. Foi um sinal de alerta, um lembrete estridente de que, nos Estados Unidos, ainda há espaço para métodos que soam mais como guerra do que como justiça, mais como um ato de força militar do que como um processo judicial civilizado. A imagem do pelotão, ressuscitada em pleno século XXI, perturba a noção de um sistema penal que deveria estar evoluindo em direção a uma maior humanidade. E enquanto aquele círculo branco ainda é lembrado na parede da sala de execução, uma mira macabra que marcou o local exato da morte de Sigmund, a pergunta continua ecoando com uma força incomum. Uma execução pode ser justa, se for realizada como nos tempos de chumbo. A sociedade pode se considerar plenamente justa se recorre a métodos que evocam épocas de menor civilização. O caso de Brad Sigmund nos obriga a confrontar essas verdades incômodas, a examinar a própria essência da pena de morte e a refletir sobre o significado da justiça em um mundo que busca a humanidade até mesmo em seus atos mais severos. Sua morte não encerrou o debate. Reabriu-o com força renovada,
lembrando-nos de que o caminho para uma justiça verdadeiramente humana ainda está em construção.